Foi instalada no último dia 19 uma nova comissão especial que terá uma importante tarefa: analisar o projeto de lei que cria punições a empresas e agentes corruptores da administração pública. O projeto, de autoria do Poder Executivo, chegou à Câmara no início do ano passado e deve estabelecer mecanismos específicos para a responsabilização civil e administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos que lesem a administração pública. Vamos saber mais sobre o projeto, conversando agora com o presidente da Comissão Especial, o deputado João Arruda, do PMDB do Paraná, que nos dá o prazer de estar aqui em nosso estúdio. Muito bom dia, deputado. Bom dia, o prazer é todo meu. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês, todos os ouvintes da Rádio Câmara. Deputado, por conta do assunto corrupção ter tomado o centro do debate nacional novamente, né? Isso tem sido cíclico, a gente tem também abordado bastante essa questão aqui, mas a gente sempre percebe, sempre diagnostica que muitas vezes a questão é centrada apenas no corrompido e poucas vezes no corruptor, que em geral é quem mais lucra, né? Quem mais ganha com um processo dessa natureza. É preciso reverter um pouco, mudar um pouco também o foco? E o que corrompe acaba mudando de empresa, fazendo negócio com outro governo, uma outra instância estadual, municipal, além da federal, e isso é muito ruim, é uma cultura ruim do nosso país. Nós precisamos mudar isso. Então, o projeto, ele é por iniciativa do governo, realmente tipificar os crimes contra a administração pública. Já existem duas leis importantes, que é a de improbidade administrativa e a 8666, que é a de licitações, mas nós precisamos fazer ainda mais. Nós precisamos achar uma forma de não só penalizar, mas criar uma cultura saudável dentro de cada empresa, para que cada empresário, na iniciativa privada, busque uma atividade honesta, inclusive em parceria com o poder público, para que não fique fazendo um esforço muito grande para corromper e que o esforço seja profissional. Mas, às vezes, a impressão que se tem é que muitas vezes essas empresas, algumas empresas, se escondem em fachadas, são usadas por laranjas e que são representadas, né, na hora de captar os corruptos, no caso, né? Certo. Na hora de captar essas pessoas e fazer esses contatos. Utilizam lobistas, inclusive, se fala na regulamentação do lobby, que eu acho que é uma coisa inviável, porque hoje a atividade do lobby ela é ilegal. Como é que você vai ter um lobista credenciado, oficial, trabalhador, né? Oficial, trabalhando nisso? Então nós precisamos realmente regulamentar, nós precisamos criar penas mais rigorosas para que essas empresas saibam dos seus riscos. Claro que as empresas, muitas delas, querem crescer e querem fazer bons negócios, mas essa interlocução com a administração pública, ela tem um ato falho que é obscuro na relação entre o agente público, o agente político também, e essa empresa. Isso também passa por uma reforma política. Hoje as campanhas são muito caras, o financiamento de campanha vem de diversas empresas que fazem negócios com o poder público. E isso acaba, com certeza, isso através de Caixa 1 ou Caixa 2, distorcendo todo o processo eleitoral e também direcionando a atividade pública, a administração pública, para atos de corrupção. A gente usa o rótulo corrupção para tudo, mas juridicamente falando mesmo, corrupção é quando você tem um agente que toma a iniciativa, é o corrupto ativo, e outro que recebe, o corrupto passivo. Aquele servidor público que exige uma vantagem é a concussão. O senhor consegue diagnosticar que tipo desses dois crimes está mais presente? No final das contas, é uma informação de pouca importância, né? Mas pela cultura política brasileira, poderíamos saber? Os dois estão muito presentes. O servidor público, dentro do serviço público, pode se corromper também sem a necessidade de fazer um negócio com uma empresa da iniciativa privada. Uhum. Mas hoje o corruptor, ele está presente em cada órgão público do nosso país, tentando fazer um negócio com esse servidor público ou com um agente político também, fazendo proposta de ajuda em campanha ou uma proposta até de negócio e parceria com esse servidor público, que às vezes é um técnico que não tem um cargo de diretoria ou até mesmo de secretário de Estado, ministro. E isso acaba prejudicando a administração pública. É dinheiro que a gente perde com isso. O dinheiro não deixa de ser público quando ele é transferido para um prestador de serviço. Claro. Ele continua público. E é esse dinheiro que a gente precisa fiscalizar. Então, essa lei, ela não vai acabar com os crimes feitos pelos servidores públicos internamente em cada órgão, mas ela vai fazer com que cada corruptor, cada empresário, cada
negociador, lobista, pense 2 vezes antes de colocar a sua empresa em jogo, aí, em risco, de fazer um negócio que possa criar penas rigorosas, inclusive afetar o faturamento da sua empresa, penas que podem criar multas muito drásticas, pesadas, dos anos anteriores de faturamento. Isso, com certeza, pode estabelecer daí para frente uma cultura saudável. Se a gente colocar aqui, por exemplo, o risco dessas empresas, grandes construtoras no Brasil, de não conseguirem fazer empréstimos através do BNDES, por exemplo, se tiverem aí passado por problemas anteriores, eles já vão pensar, inviabiliza muitos negócios, né? Grandes construtoras, empreiteiras. O projeto vai acabar premiando as empresas sérias. É isso que nós queremos estabelecer. Não é um projeto negativo, não é um projeto que quer penalizar. O projeto, pelo que eu vejo, o meu entender do projeto, ele quer estabelecer uma cultura saudável de cada empresa. Que o funcionário mais bem julgado pela empresa e pelo empresário seja aquele funcionário que receba esse reconhecimento pelos seus méritos profissionais e não pelo negócio que ele possa conseguir. E um cuidado maior, aquele funcionário que fizer um negócio, que tentar um negócio, um lobby com o poder público, vai ser penalizado porque coloca aí o futuro da empresa em jogo. Parece que o projeto, eu queria que o senhor explicasse melhor os mecanismos do projeto, mas parece que ele também leva alguns princípios da ficha limpa para o ambiente privado, não é? Essa é a ideia principal, de que cada empresa no futuro, para conseguir um negócio com esse... para prestar serviço, até acho que a gente nem deveria usar essa metodologia, né? De fazer um negócio, porque é isso que é negativo. Nós temos que parar de fazer negócio, nós temos que prestar mais serviço. E hoje em dia, essa relação, ela não é necessária entre o agente político e o servidor público. Hoje nós temos aí a licitação, nós temos concorrências, de maneira transparente, que cada empresa pode ser julgada pelo serviço prestado. E nós queremos, sim, criar uma cultura saudável de que cada empresa ficha limpa seja cada vez mais beneficiada no nosso país, ajudando mais o desenvolvimento do país. Porque quando dinheiro público é usado para prestar o serviço, que o objeto não se perde em relação a um negócio que esse empresário possa fazer, a gente aplica muito melhor o dinheiro. Estamos criando aí uma forma de trabalhar essa comissão para que esse projeto seja aprovado o mais rápido possível. O relator, deputado Carlos Zaratini, estabelecemos aí uma metodologia para que a gente possa compreender. Cada vez que eu leio o projeto, eu entendo mais o projeto, e eu tenho certeza que a comissão também vai fazer isso antes de colocar as emendas e começar a avaliar, fazer sua avaliação e chegar às suas conclusões em relação ao projeto. Então, vamos fazer seminários com juristas em São Paulo, no Paraná, em outros estados também, se for necessário, e aqui também para que a gente possa detalhar para a comissão cada item do projeto. Esse projeto já recebeu alguma resistência da parte de algum lado, alguns deputados? Eu acho que ele não teve ainda a divulgação necessária para que... eu tenho certeza que algumas empresas, a iniciativa privada, algumas empresas vão querer talvez interferir, influenciar o projeto, porque existem aqui algumas penas rigorosas. Talvez ninguém tenha se debruçado, mas nós estamos pedindo apoio da Federação das Indústrias, nós estamos pedindo apoio de toda a iniciativa privada para que o projeto seja aprovado. Isso não pode ser simplesmente uma ação do governo ou da Câmara dos Deputados, tem que ser aí uma ação coletiva para que a gente possa realmente estabelecer essa cultura no país. A ideia talvez é que a corrupção deixe de ser um mero risco para que ela saia caro, né? Porque às vezes a empresa até quer pagar o risco de se expor eventualmente num escândalo, desde que ela lucre bastante com Exatamente. Isso. A ideia aqui deixa de ser mero risco para se tornar algo caro. Ser uma empresa corrupta vai se tornar caro para ela. O custo da corrupção, do ato de corrupção, do desvio de recurso público, pode ser inserido, inclusive, na contratação do advogado das duas partes, tanto do servidor, que sofre sindicância internamente, quanto da empresa que vai receber um processo e ter que devolver dinheiro. Essa ação, ela pode, inclusive, ter lucro mesmo com os custos dos advogados. Então, nós precisamos agora criar uma maneira de que isso tenha um custo muito mais alto, que roubar passe a não valer a pena. A ideia que passa é que com esse projeto podem ser recicladas as empresas que sempre contratam com o governo, né? Sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que nós já avançamos muito no nosso país, a imprensa mesmo ajuda muito, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, hoje nós avançamos, o cuidado é muito maior, mas ainda existe, infelizmente.
Agora, pode ser uma forma também de depurar empresas para que entre as empresas, no mundo exclusivamente privado, diminua também os casos de corrupção que existem e que são pouco tratados, né? Nós, na legislação, estamos um pouco atrasados, inclusive em relação a outros países, Estados Unidos, Inglaterra, e nós precisamos chegar à legislação que eles chegaram. A Inglaterra, principalmente, em relação aos atos contra a administração pública. Mas os Estados Unidos, na relação que existe iniciativa privada, interna, empresa com empresa, na corrupção que existe entre elas. Porque elas começam a perceber, no país capitalista, os Estados Unidos, acaba percebendo que não é bom ter gente se corrompendo dentro das empresas, principalmente quando a relação é com outra empresa, porque o dinheiro que eles perdem, o faturamento vai ser menor se tiver um desvio de recurso público. Nós precisamos estabelecer agora essa cultura da relação empresa e poder público, porque do poder público é dinheiro do povo, é dinheiro pago por impostos, que vem dos impostos de todos os brasileiros e brasileiras. Então, a análise que é feita pela iniciativa privada é que não é dinheiro deles. Agora, quando a relação é empresa-empresa, o cuidado já é maior, porque existe uma fiscalização interna maior. Mas nós precisamos avançar no sentido de que esse empresário tenha uma outra visão do processo, não só de querer ajudar o nosso país a fazer o país crescer, a se desenvolver, mas também de que essa empresa, ela prestando um bom serviço, ela tendo bons profissionais capacitados, ela não vai precisar se corromper ou corromper alguém para desviar esse recurso. Isso parte do governo também. Claro que a iniciativa tem que ser do governo com pessoas sérias. Isso vai fazer com que as empresas queiram fazer negócios sérios ou prestar serviços sérios. Mas quando o poder público não tem essas pessoas, nós precisamos, isso quem decide é a população, o processo democrático, mas a pessoa pode se corromper, inclusive durante o processo, começar séria e não na continuidade dos trabalhos se corromper, mas essa empresa precisa saber que ela pode causar grandes danos para a vida dela e para a vida da sua empresa. Agora, mudando de tema, sem mudar de assunto, o senhor mesmo citou essa questão, a relação que às vezes a corrupção tem com as campanhas eleitorais. É possível, ou pode ter viabilidade, eficácia um projeto dessa natureza se não for modificado o processo eleitoral também, em certa medida, financiamento? Não tenho dúvida disso. Hoje a gente fala muito em financiamento público e o desgaste é muito grande perante a opinião pública. Porque eu não quero pagar imposto e que o dinheiro dos meus impostos seja doado para uma campanha de um político safado. O espaço que o político ocupa no nosso país hoje, através da imprensa, é o espaço das denúncias, não é o espaço para policial, divulgar os bons trabalhos. As pessoas não têm ideia de quanto custa uma campanha eleitoral. Tem mais ou menos ideia e elas acham que esse dinheiro é de investimentos privados e que elas não têm nada com isso. Mas muitas vezes esses investimentos privados vêm de dinheiro público, vêm de atos de corrupção, de dinheiro desviado do poder público que precisa retornar para esse político de alguma forma. Então ela acaba gastando mais, o Brasil acaba gastando mais numa campanha eleitoral do que se nós tivéssemos um valor limitado. Claro que vai existir caixa 2, caixa 3, mas se o valor for limitado, a fiscalização pode ser mais bem feita, inclusive pelo Poder Judiciário, as denúncias... Pelo próprio cidadão também. Pelo cidadão também, que ele vai ver um volume de campanha muito grande, caminhão de som, adesivo, cabos eleitorais contratados, ele vai falar, opa, naquele valor que cada candidato tem para gastar, tem alguma coisa errada, né? Ele não consegue fazer tudo isso, como é que ele está fazendo? Então, pode denunciar. Então, se tiver um valor, um valor mínimo, ou melhor, o valor máximo do financiamento público, o deputado, o representante do povo vai se dedicar mais à sua função e menos a de buscar bons negócios para poder financiar novamente a sua campanha e, consequentemente, prejudicar o andamento da administração pública. Bom, perfeito. Eu agradeço muito mais uma vez o deputado João Arruda, do PMDB do Paraná, presidente dessa comissão especial que analisa o projeto 6.826, enviado pelo governo em 2010, que agora ganha uma comissão especial e ganha ritmo também para sua aprovação, conforme o deputado falou, ainda esse ano. Esperamos, dada a urgência do tema. Muito obrigado mais uma vez, deputado. Obrigado a vocês pela oportunidade. Um abraço a todos.